Bom, muito obrigado por me chamar, é uma honra sempre. Gosto muito do seu trabalho. Vapor Ciência, é importante trazer ciência para o nosso assunto de vapor. Fantástico o seu trabalho, parabéns, continue assim. Para o pessoal que não me conhece, eu sou médico, psiquiatra, com um mestrado em neurociências, estudo comportamento, e o comportamento humano envolve uma série de coisas, inclusive o uso de substâncias, né? Eu fui fumante de cigarros, uma das coisas que a Faculdade de Medicina me ensinou, mas, sabedor dos males do cigarro, fiquei muitos anos sem fumar, até que, 5, 6 anos atrás, eu conheci os vaporizadores. E aí, uma maneira de manter o meu ritual, de manter o meu... Eu acho que tem um certo charme nessa brincadeira do vapor e tal. E às vezes eu uso a nicotina, muitas vezes não. Então, uma maneira também de me liberar do uso de nicotina foi o uso do vaporizador. Como a gente vai falar um pouquinho aqui, ele tem uma liberação diferente de nicotina e tal. Aí um dia eu fiz um vídeo, né? Eu tenho canal de vídeos, o pessoal está lendo aí, é o Cerebrando a Vida, uma brincadeira com celebrar e cerebrar, para que a gente possa trazer um pouco de racionalidade e de conhecimento do funcionamento humano dentro da neurociência, dentro do comportamento cerebral, da psicologia evolutiva, que é uma coisa que eu estudo. E o uso de substâncias está muito ligado ao funcionamento cerebral, muito ligado ao funcionamento da humanidade. E aí, o que eu vejo é que a comunidade médica ou é tudo ou é nada, não tem uma conversa mais humana, né? O ser humano não é tudo ou nada, o ser humano são matizes, né? São várias cores, são várias tonalidades. Então eu achei que por bem fazer um vídeo falando do benefício do vaporizador em relação ao cigarro, né? Eu não sou um promotor do fumo, eu acho que se a pessoa não usa, não deve começar, mas quem usou cigarro, quem usou nicotina na forma de cigarro queimado, como eu, sabe o que faz mal. Vi muitos pacientes com doenças por causa disso. Então, também a partir de uma notícia do governo inglês, que alguns de vocês já devem saber, o Ministério da Saúde inglês hoje preconiza para toda a população inglesa que pare de fumar usando vaporizadores. 95% menos de malefícios para a saúde. Então, achei por bem que eu devia fazer um vídeo mostrando o vaporizador, me mostrando como médico, usuário disso, né? E tentar aproximar a comunidade de vaporizadores do médico, para que a gente pudesse ter uma conversa um pouco mais estruturada e mais racional sobre isso, né? Em vez de afastar o fumante ou de afastar e ninguém saber muito bem o que está acontecendo, é trazer para a saúde, trazer para a redução de risco, que é um termo que você usa bastante também, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E aí esse vídeo meu viralizou. É o único vídeo meu que viralizou. Se vocês puderem assistir os outros, eu agradeço. Inclusive, eu estava comentando com o senhor sobre o vídeo de hoje, né? Porque foi bem motivador. Pessoal, eu deixei para vocês aí no chat da live o link para o canal do YouTube do Dr. Marcos Lago. Ó, esse link aí que tá aí, que é o canal Cerebrando a Vida. Então, se vocês puderem seguir lá. E tem o Instagram também do Dr. Marcos Lago, que é @Dr. Marcos Lago, não é? O Instagram, @Dr. Marcos Lago, isso mesmo. @Dr. Marcos Lago. E lá ele tem vídeos incríveis. Inclusive, hoje ele soltou um vídeo onde ele tá, que eu achei muito motivador, porque ele fala, me desculpem aqueles que já passaram dos 30, mas os que passaram dos 30 ainda tem esperança com a reposição hormonal. O doutor fala muito bem disso lá. Mas ele fala que dos 25 aos 30, a gente está no nosso pico de QI. E eu tava vendo esse vídeo, achei muito motivador, porque eu tô nos 23, eu vou fazer 24 daqui a 15 dias, então eu tô com esperança ainda. E ele traz lá Darwin, traz Lamarck, traz esses caras da ciência que são conhecidos, são históricos e fizeram grandes feitos para a humanidade
no meio científico dentro dessa faixa etária. Isso. E eu achei isso sensacional, além de ter outros vídeos também. Eu vi que tem mais vídeos também sobre reposição hormonal, que ele fala. Eu falo sobre comportamento, falo sobre como você diminuir os efeitos do envelhecimento. Né? O envelhecimento tem uma parte que é informação genética, né? Quer dizer, as células programadas, os genes programam o nosso corpo para o desaparecimento em algum momento, quer dizer, o envelhecimento e morte. Mas uma coisa que tem que ser entendida, por que eu faço isso, né? Porque a nossa programação biológica é para durar 33 anos apenas. Então, na natureza, o ser humano dura isso, 33 anos. Isso foi até 1910. Então, de 300 mil anos que a gente apareceu no planeta até 1910, a expectativa de vida era 33 anos. Somente no século XX e século XXI que a gente conseguiu, a partir da proteção da população geral, fazer com que hoje a gente tenha 74 anos de expectativa de vida. Então, a gente praticamente duplicou a expectativa em um século. Então, é muito recente esse grande envelhecimento populacional. Claro que na história, os indivíduos que eram protegidos já sobreviviam, né? Porque todo bicho que é protegido sobrevive. Agora, em massa populacional, a gente vê isso há pouco tempo, 100 anos. Interessante, então, entender uma das grandes razões de estragamento e envelhecimento e morte é a diminuição de substâncias químicas que informam as células como elas devem ser construídas e como elas devem funcionar. O nome desse tipo de substância em grego é hormona. Então a gente chama os hormônios, são substâncias químicas que informam o DNA da célula e diretamente. Mas por segundos mensageiros também, aquele AMP cíclico, GMP cíclico, quem conhece aí os biólogos, ativações de funcionamento celular. Então, a gente, como nós sobrevivemos artificialmente, quer dizer, o artifício da modernidade fez com que a gente sobrevivesse 70, 80, 100 anos, tem milhares, centenários. Eu acredito que o uso do artifício da reposição hormonal possa nos dar uma qualidade de vida melhor. Esse é o princípio. Bacana. E aí no chat já chegou pergunta. Inclusive, pessoal, a gente tem nossa pauta aqui, mas vocês podem enviar perguntas também. Certo? Como é que eu vejo o chat, Antônio? É pela Twitch. Eu estou no Twitch, aberto. Estou vendo eu e você, Vapor Ciência, seguir, inscrever. Vou clicar no seguir aqui. Eu não consigo agora, peraí. Você vê, acho que quando você segue, aparece o chat. Peraí, seguir. Que é o coraçãozinho. Eu vou tentar conectar com o Facebook aqui. Entrar como Facebook. Tarará, deixa eu ver. Comece a fazer login com o seu nome, porque o login do Facebook vai ser desligado. Oh, meu Deus. Espera aí, não vou tomar tempo da nossa live com isso. Você me conta o que eles estão falando e eu vou falando aqui. Próximo eu vejo. O Thalisoff pergunta assim. Eu tenho uma pergunta. Na entrevista que o senhor fez com o Eduardo Macari, o senhor falou um pouco sobre a liberação de gases a certas temperaturas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? E aí ele complementa aí embaixo. No caso da temperatura da coil, que seria a resistência, e a que ponto deixa de ser vapor e pode se tornar um gás? Tá. Vapor e gás aí é a mesma coisa, tá? Porque o termo não está correto. O que acontece é o seguinte: você tem transformações carbônicas, tá? Você tem propileno glicol e glicerina vegetal, são dois álcoois, né? O álcool é uma série de carbonos com o OH no final, certo? O álcool, o que acontece? Se você aquecer o álcool em baixa temperatura, ele vai tendo uma transformação para água. Tá? O carbono vai se acumulando de um lado, sai como... E a água evapora. Então, na coil, como é que é o estudo que eu li na coil? Não sou um super especialista, não sou engenheiro químico, tem os engenheiros químicos que sabem melhor essa transformação do que eu. Mas o importante é entender o seguinte:
No vaporizador, se você fizer baixa temperatura e tragadas curtas, você vai ter a transformação de 70% em água, tá? Que a gente vai chamar de vapor d'água, que na verdade é um gás, tá bom? Só usando a terminologia correta aí que o moço está usando. Aí você vai ter até 30% de transformações carbônicas, que não são água, tá? Só que na razão de 30% foi demonstrado que não é tão danoso quanto o cigarro. O cigarro 95% mais perigoso, mais danoso, tá bom? E também uma coisa, a gente chama de vapor, a gente chama de aquecimento, mas o termo correto é uma semicombustão. Semicombustão. A combustão é quando você tem lá oxigênio, tal, fogo e tal, e aquele o aumento grande de temperatura com combustão, com queima. A semicombustão, ela não é inócua. Isso é importante entender. Nós não estamos falando aqui de um brinquedo que não faz mal a ninguém. Tem gente que vai passar mal, claro, os mais sensíveis. A maioria de nós não vai sentir nada, né? Mas por quê? Porque sobra um certo resíduo carbônico, tá? Não é o carbono, não é carbonizado. Aí as palavras começam a ficar parecidas. Carbonizado é queimado. Resíduo carbônico, a natureza inteira tem resíduo carbônico, tá? Mas não necessariamente queimado ou carbonizado. Esses resíduos, em pequena quantidade, não vão fazer mal para você. Não sei se responde o que ele queria saber. Eu acredito que sim. E aí eu entro em uma outra coisa, que seria o que é que o senhor acha do uso, isso aqui é uma pergunta que eu estava debatendo mais cedo em um grupo hoje, e que eu tenho um vídeo, até quando eu soltei o vídeo eu falei, doutor, dá uma olhadinha aqui para mim, ver se eu não falei nenhuma besteira, que foi aquele vídeo sobre a nicotina. Foi, a gente conversou, não foi? Nós falamos desse vídeo. Isso. E foi a nicotina, porque eu vejo muito isso, eu sempre bato nessa tecla, e o vídeo tá lá no canal. Eu acho que eu tenho que fazer, assim, a cada 3 meses, soltar um outro vídeo desse mesmo. Sim. Porque o uso da nicotina, e mais pessoas dizendo que usam a nicotina como uma substância que vai intermediar uma ansiedade que ela tem no dia a dia. E não é do tipo, eu tenho um transtorno de ansiedade, é do tipo da ansiedade do dia a dia. Aquela ansiedade que você tem na correria e assim vai, e de usar a nicotina para agir nessa ansiedade. Eu sempre dou a minha opinião, né? Porque a nicotina é uma droga que vai dar prazer, e que é psicoativa, que vai alterar o humor, e que é viciante. E que por ela ser viciante, a pessoa vai acabar sentindo aquele alívio, por ela ser psicoativa, né? Mas que também esse alívio vai passar cada vez mais rápido, a pessoa vai se acostumar ao uso dessa substância, e que a nicotina não é uma substância correta para agir uma ansiedade como essa. Vamos ampliar um pouco o seu conceito, que está correto. Só quero ampliar um pouquinho em termos psiquiátricos. Quando você usa nicotina, você tem um receptor específico parecido com a nicotina. Então, ele recebe a nicotina no cérebro e ativa o sistema de dopamina. Dopamina é o grande neurohormônio de prazer. Então, usou nicotina, tem prazer. Quando você fala para usar na ansiedade do dia a dia, o que é ansiedade? A ansiedade tem várias definições. A definição que eu gosto de usar, tem num vídeo meu lá, é que assim, o tempo, nós seres humanos tem uma boa percepção da passagem do tempo e da quantidade de tempo que as coisas demoram. Quando a gente está ansioso, esse tempo faz isso. Ele desaparece. Então você não consegue mais fazer uma boa previsão de futuro, você tem uma extrema dificuldade para lembrar do passado, como que você se livrou de uma situação parecida. Então você fica num eterno presente extremamente doloroso, tá? Eu chamo a ansiedade disso. E no dia a dia ocorre. Num determinado momento você toma um susto, aparece uma situação inesperada, né? E naquele momento, se você não tiver bem alimentado, bem descansado, bem treinado para aquele tipo de coisa,
você fala, puxa, não sei o que fazer, quer dizer, acabou o tempo, não sei o que prever para o futuro, não me lembro de nada que possa me ajudar no passado para resolver isso. Estou bastante... Aí a gente chama de estressado. Ansiedade e estresse são sinônimos, quase sinônimos. Aí você pega a nicotina e usa. Ela vai, ativa seu sistema de dopamina. Seu sistema de dopamina te dá uma sensação de prazer, imediatamente você dá... Opa! O cérebro ativa, tem uma ativação cerebral, um relaxamento da musculatura periférica, você imediatamente se sente melhor. Aí, o tempo volta, ele expande de novo, você vai e resolve o problema. Por isso que diminui a ansiedade, porque você volta a contar o tempo, tem uma certa quantidade de prazer e resolve o problema. Porque normalmente os problemas que a gente tem não são enormes, gravíssimos. A gente já teve que resolver problemas do passado remoto da nossa espécie muito maiores. Correr de leão. Ninguém precisa correr de leão hoje, né? Então, dá para resolver, não morre. Problema. Você vai usando a nicotina, e aí depende do meio de liberação. Se você usa o cigarro, que tem 4.000 substâncias para aumentar a velocidade de liberação de nicotina, você faz um pico enorme. E aí ela acaba, aí você tem que usar de novo, faz um pico enorme. E aí, de novo. Então, o que acontece? Toda droga que faz pico enorme no seu cérebro não se adapta, não tem mecanismo de adaptação. E ele gosta daquele prazer enorme, ele quer de novo, e quer de novo, e quer de novo, e é o que a gente chama de adição. Aí você fica adito à substância. Nicotina é uma das substâncias mais aditivas que existem, tá? Ok. Quando você usa vaporizador, a curva de liberação de nicotina é muito mais suave que no cigarro. Você não faz pico. Você não faz um pico enorme. Tanto que, assim, eu tenho pacientes que eu fiz parar de fumar com vaporizadores no passado, até que agora nós temos o JUUL, né? Temos os pods. Então, o pod, que agora é muito melhor para fazer parar de fumar. Porque ele faz pico. Inicialmente, ele faz pico parecido com cigarro ou igual, só que ele não tem as substâncias de câncer, as substâncias de destruição pulmonar. Não tem o resíduo sólido da fumaça. Então, você consegue fazer o cara se acostumar, primeiro sem cigarro, com aquela quantidade de nicotina, e depois você faz a passagem do pod para o vaporizador, porque aí a curva de liberação é muito menor, a curva achatada. E aí, com a curva achatada, você não vai fazer essa estimulação tão grande do cerebral, e aí a chance de você conseguir se livrar da nicotina aumenta enormemente. Esse é o grande negócio. E isso é interessante, porque aí a gente consegue entender com um exemplo bem claro. Inclusive, deixa eu só agradecer, antes que eu me esqueça, tenho que agradecer a Beatrice Miranda, a Box My Vape e ao Dantas Cuts por se inscreverem com o Prime. E tenho que agradecer também ao 3M Plays pela doação em 10 bits. Muitíssimo obrigado, pessoal. O apoio de vocês é sensacional. E obrigado também a toda a galera que está aqui nos acompanhando. Nós temos 35 pessoas aqui. E, bom, tem duas perguntinhas aqui. Uma é do Olds Fonseca. Ele pergunta assim: sem ser o vício que dá, a nicotina tem algum efeito nocivo, doutor? Efeito nocivo? Vamos lá. Tem que entender o que é a nicotina, então, né? É uma amina vasoativa, tá? Uma das coisas que ela faz, uma das denominações. Vaso quer dizer artéria. Ativa quer dizer ela mexe na parede da artéria, tá bom? Então, toda vez que você usa uma ina, cocaína, heroína, nicotina, cafeína, teína, elas apertam a sua artéria. Apertou a artéria, aumentou a pressão. Se você é um indivíduo que tem lá uma coronária, quer dizer, uma artéria do coração, meio entupida, você aperta aquela artéria, você faz uma oclusão e infarta.
Esse é o perigo da nicotina para o infarto. Pode fazer um aumento de pressão, uma vasoconstrição, um fechamento de artéria e você pode ter um infarto. Agora, na minoria das pessoas ocorre isso, né? O que você pode ter é a ressaca de nicotina. Se você se entupir de nicotina, ela passa... Primeiro ela te relaxa, tira a ansiedade. Depois ela começa a aumentar a sua ansiedade e sua pressão. E mais para frente, ela é tóxica para o cérebro. Como qualquer droga em altíssima quantidade. Aí nós estamos falando de altas quantidades, né? Eu estava lendo aqui um pouco antes, a dose letal. A dose letal de nicotina é enorme. Quer ver? Ai, cadê? Perdi. Mas tipo 60 miligramas por quilo de peso. É um enorme, que a gente não usa. Cada cigarro tem 2 miligramas. Né? No vape você regula do jeito que você quer. Então, inclusive teve um rapaz, que é o Ioz, que ele fez uma pergunta justamente sobre isso. Ele fez assim, a quantidade de nicotina é proporcional à sensação de relaxamento, tipo 3 a 6 miligramas? Então, um cigarro tem 2 miligramas. Então, 3 a 6, que é o que a turma usa aí, nos vapes, ou o comum, né? Vai até 12, 13, né? Sei lá. Quanto menor, mais seguro. Agora, você vê, uma vez, logo que eu fui no experimentar o vape, eu estava sentado com um sujeito lá nos Estados Unidos, um cara bacana, um senhor, mas bem mais velho que eu já sou um senhor, imagino que ele era velho, e aí o homem me explicou tudo. Eu falei, poxa, mas eu não estou sentindo a nicotina, porque eu não senti aquele punch, né? Dá aquela pancada, quando você dá o trago do cigarro, dá uma pancada. No vape não dava, eu estava tentando conversar com ele, entendeu? Um homem conhecia bastante. E ele falou, não quero te viciar em nicotina, então você não vai nunca sentir esse punch, igual ao cigarro. No vape, eu já experimentei, eu gosto também, sou meio cientista químico, eu fui colocando nicotina para ver o que acontecia. Chega uma hora que não dá aquele punch do cigarro e começa a fazer você passar mal. Náusea, enjoo, entendeu? Você fica meio tonto e não te dá o prazer. Porque aí você está começando a entrar na toxicidade da nicotina e perdendo o prazer. Mas aí é aquilo que eu estava te dizendo, é o pico. O pico é que faz a adição, o pico é que faz aquele barato. Mas se você vai aumentando só a quantidade devagar, sem fazer pico, você vai acumulando nicotina, e o cérebro vai sedando, você pode chegar à morte. Eu passei doses. Por isso que o senhor falou aí, logo no começo, sabe? Porque no começo, na época que eu estava na minha graduação, eu era motoboy, então eu fumava 4 carteiras por dia. Bens a Deus. E eu estava de pé 7 horas da manhã, eu morava bem pertinho do estágio, então eu chegava no estágio 7h55, acordava às 7 horas, 7h55 eu estava lá. E aí eu já ia fumando cigarro o dia todo. E quando eu comecei no vape, eu usava a Coilhead, que é aquela bobina já pronta. E aí eu lembro que eu disse assim, nossa, eu vou juntar um dinheiro, vou comprar o meu primeiro atomizador. E aí na Coilhead eu usava com 6 miligramas. E aí quando eu fui pro meu primeiro atomizador, eu comecei no meu primeiro atomizador com 2 coils que eu mesmo construía. E eu coloquei com 6 miligramas também. E aí fiquei usei o dia inteiro. Aí no outro dia, eu lembro que à noite, no final da noite, de tanto usar o dia inteiro, já tava. E foi exatamente isso. Foi náusea, febre, eu vomitei, dor de barriga. Isso. Durou 3 dias. Mas esses 3 dias que eu fiquei assim, foi pelo excesso mesmo. E eu não vaporei durante 3 dias. Não conseguia nem vontade eu tinha. Isso, porque o receptor está saturado. Você não tem vontade, porque o receptor saturou. A vontade tem a ver com a avidez do receptor pela droga. Se ele está completamente tomado pela substância, ele não vai pedir mais, né? Eu achei aqui a dose letal. A dose letal é de 500 a 1.000 miligramas de nicotina para um adulto, né? Que dá 6,5 a 13 miligramas por quilo de peso. Então, a dose letal é altíssima. É muito raro você, com um vaporizador, conseguir se matar.
mas você vai ter esse efeito que você teve. Você vai ter a intoxicação de todo, o preenchimento de todos os receptores nicotínicos do corpo com hipersaturação. E aí, quando você fala de febre, já é um perigo. O que é a febre? A febre ela é criada por um centro cerebral hiperestimulado por neurotransmissores. Então, na infecção, faz bem aquilo, porque aumenta a temperatura para chegar, para ter vasodilatação e chegada das células de defesa. Mas se você não está infectado e você tem só aumento de temperatura, o aumento de temperatura, por exemplo, pode ser alto e você começar a danificar o cérebro. Não uma febre comum, estou falando doença grave, né? Nós não conseguimos fazer isso com o vaporizador. Por isso que ele é utilizado pelo governo da Inglaterra, pessoal. Nós não estamos falando de brincadeira, né? Nós estamos falando contra um mal enorme que é o cigarro. É diferente de pegar alguém que nunca fumou nada e falar, não, ó, tal, vaporizador, aí beleza, manda bala. Não é isso que a gente está falando e nem nunca vamos falar disso. A gente vai falar sempre de redução de risco e entender por que é melhor que cigarro. Eu acho que essas conversas que o Antônio propõe aqui, os vídeos dele, assim como outros, tem o Hazard também, que é nosso parceiro, é reduzir risco, é entender o que você está usando, melhor do que o governo brasileiro, infelizmente, não nos ajuda, fala que é tudo igual, o governo americano também falou que é tudo igual, quebrou um monte de empresas nos Estados Unidos por causa disso, porque falou que vaporizador e cigarro é a mesma coisa. Não pode ser tratado como... Laranja e banana são coisas diferentes. Elas são frutas, mas são frutas completamente diferentes. Então a gente tem que bater nisso. Vaporizador, tentar estudar, eu acho brilhante essa iniciativa de tentar, vamos separar, vamos entender, ok. Mas é importante entender assim, de cara, não vamos morrer disso. Quem vapora não vai morrer de vaporar. E que é uma coisa que a gente tem que sempre tá batendo nessa tecla, né? Porque, não sei se o senhor lembra ou chegou a acompanhar aquelas lives que tiveram da TV Democracia, e onde tinha um... Não lembro o nome, mas tinha um pediatra, uma psiquiatra e uma psicóloga. A psicóloga, ela foi meu orgulho ali. Foi a doutora Mônica, né? Ela inclusive já fiz uma entrevista com ela, mas o discurso, assim, claro que eu não vou dizer que está totalmente errado, eu tenho que concordar um pouco com o discurso da pediatra, ou era do pediatra, eu não lembro. Ele dizia assim, que de fato o vaporizador pode viciar a criança. Pode e não pode ao mesmo tempo. Depende de como for feita a estratégia de marketing. Afinal, é uma coisa para tirar. Por exemplo, se eu fosse o pai e o meu filho dissesse estou fumando, eu dizer, peraí, você aprendeu isso na onde? Tá. Não me interessa onde você aprendeu. Vamos parar isso aí. É o menos pior, eu como pai. Mas é diferente da gente promover isso para uma criança. Então, nesse sentido, eu até concordo com ela, mas ela defendia como se fosse assim, como se o fato de existir os vaporizadores, e eles iriam fazer com que a gente criasse uma população de jovens viciados em nicotina, o que é uma coisa totalmente diferente. É uma besta quem falou isso, né? Porque o cérebro não é 100% viciável, somente 10% dos usuários é que se viciam. Não sei se você tem esse número na cabeça. Né? Você pega as drogas todas, que são as drogas holistas ou ilícitas, você pega drogas psicoativas, você vai ter 10% dos usuários que vão ter uma transformação cerebral que nunca mais o cérebro vai funcionar sem aquela substância. Agora, 90% vai continuar funcionando na ausência da substância, quer dizer, consegue usar só para brincar. Então tem que entender um pouco mais. Não dá para brincar, não dá para falar besteira, assim, acabou o mundo, as crianças vão morrer porque existe vaporizador. Porque tem um problema muito maior, que o pediatra tinha que ir na televisão todos e falar todo dia: mães, para de dar biscoito para filho, para de dar açúcar para filho, para de dar chocolate, não vou nem falar os nomes, esses achocolatados,
para de dar balinha, chocolate, bolachinha, bolacha recheada, pãozinho, biscoitinho. Para! Porque hoje nós temos... Quando eu fui na faculdade, 30 anos atrás, a gente estudava desnutrição infantil. Era um problemaço no mundo. Nossa, na África, no Brasil, a desnutrição infantil, as crianças raquíticas, aquele kwashiorkor, que era um nome difícil de falar, que é a desnutrição grave com destruição dos órgãos, não sei o que lá. Bom, o que os caras estudam hoje na medicina? Obesidade infantil, caceta. Obesidade. Uma doença totalmente comportamental, dependente do pai e da mãe, que compra o quê? Biscoito e açúcar. Então, nós temos um problema muito mais grave que os pediatras têm que adereçar do que um aparelho caríssimo, que ninguém tem quase, que as crianças não vão conseguir comprar, que o acesso é muito, muito mais difícil do que uma bolachinha recheada, porra. Então, tá na hora de parar de ser criança e falar de besteira. Tem que conversar igual gente grande, porra. Que criança tem 500 pau pra gastar nisso aqui? Mas um biscoito custa R$1,50, cacete. Não, esses dias eu tava até brincando. Porra. Porque com essa viagem, com essa ida, vou morar em São Paulo, a minha mãe, tem muita vez com o que o senhor tá falando agora, a minha mãe, ela chegou pra mim e falou bem assim, olha, cuidado, sabe aquele discurso que toda mãe fala pra quando você é pequeno? Cuidado com quem você vai andar, cuidado com o que vão te dar lá, se te derem alguma droga. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, hoje em dia a droga é tão caro que ninguém dá pra ninguém de graça. É a mesma coisa que você vê o vaporizador, sabe? Que você olha pro vaporizador assim, como é que uma criança vai conseguir ter acesso a um apetrecho desse? Entendeu? Não vai. Não vai. E não é aquela coisa do tipo, vou fazer um marketing para crianças, coisas do tipo. Não existe isso. O que eu vejo, assim, é que existe aquela galera da medicina que é muito sensata, que se estranha o novo, mas estranha para aprender, para ficar curioso e para entender como que funciona aquilo. Certo? Tá aberto a novas experiências de entender como funciona o vaporizador, porque eu mesmo, quando eu conheci isso aqui, a minha mãe, ela falou assim, ela me chama de painho, ela explica, ela fez, painho, o rapaz lá no trabalho, ele tem um cigarro que sai um cheiro de morango, e é muito bom, acha que ele é para parar de fumar, porque você não procura saber para você parar de fumar, porque eu era o dia todo, legal. Saía, sim. E aí eu disse, sei lá, para de fumar nada. Aí, depois de um tempo, eu disse, não, vou procurar saber. E parei de fumar. Bacana, então, né? Só que, quando você olha isso, assim, e você pensar, nossa, mas uma criança vai conseguir... Na época, quando eu peguei isso aqui, até pra mim, que já tava na vida adulta, foi pesado. Imagina uma criança. Claro, até você aprender como mexe, como que vai, como que prepara, como que... Pô, não é brincadeira de criança, isso não vai ser. Não vai ser. Agora, você falou um negócio aí no meio da tua fala, que eu tava falando hoje lá no vídeo, do 25 anos, né? Se você lembrar, depois dos 25, começa a cair o QI fluido. O que é o QI fluido? É o QI para lidar com novidade. Então, uma das coisas... Você pega a comunidade médica que tem voz na sociedade, são caras de 40, 50, 60 anos. É cara que tem o QI fluido menor. Ele não consegue entender a novidade. Não é porque ele é sacana ou porque ele é burro. É porque ele é mais velho. O cérebro não dá conta da novidade com a mesma facilidade que você de 22, 23. Claro. É muito interessante isso. Você está falando, você está descrevendo o que eu falei hoje de manhã. A fluidez do pensamento. Fluidez do pensamento, ela é importante. E no cara mais velho, você só consegue isso dando hormônio pro cara, meu. Não tem jeito. Realmente, é aquela coisa, né, de você estranhar o diferente. E eu entendo que muitas vezes uma coisa, quando ela é diferente, eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca tinha visto uma pessoa com nanismo. E aí, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque eu entrei num ônibus, minha mãe,
e tinha um rapaz com nanismo lá. E aí eu olhei e eu fiquei assim, nossa, ele é do meu tamanho, mas como? O rosto dele é mais velho, mas ele é do meu tamanho. E aí eu comecei a rir. Só que eu percebi que era diferente, mas mesmo pequeno, eu lembro daquela sensação que eu tive. Porque eu não era tão pequeno assim, devia ter uns 10 anos. Uhum. E aí eu fiquei rindo na minha quieto, mas ele percebeu e ele fez, você tá rindo de mim porque eu sou pequeno, né? E aí, Tá. só que isso foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com nanismo e isso foi o diferente de você, quando você vê o diferente, muitas vezes o diferente ele assusta. Mas só que Não, você, mas ó, você está falando um negócio que é legal também, que tem a ver com o sistema visual e a formação de preconceitos. Olha que legal. Quando o nosso sistema visual ele vê alguém diferente de nós, ele liga um sistema de alerta. Porque você não tem como saber se aquele diferente vai te atacar. A gente está sempre com o cérebro na pré-história. A gente vive em 2021, mas o nosso cérebro não. Ele vive há 200 mil anos. Ele é preparado para se defender o tempo inteiro. Então, a defesa, por exemplo, do menino de 10 anos, pode ser uma percepção de como você está ali protegido, não tem leão com nada. Você viu uma coisa diferente e que é meio esquisito. E a gente tem no cinema, tem uma jocosidade com o diferente, um humor associado ao diferente. Então, ao invés de você ficar com medo, você deu risada. Mas o seu cérebro, nesse momento, reagiu como um cérebro humano, perfeito. Aí, o que acontece? Aí hoje você pode comentar, mais velho, você pode comentar sobre isso, quer dizer, você desenvolveu uma crítica em cima daquele ajuizamento instintivo, você desenvolveu uma crítica, hoje você respeita, você não vai ter nem a vontade mais de dar risada numa situação dessa. Então, o nosso cérebro é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é capaz de aprender e conviver com a diferença, ele tem um preconceito multimilenar. Quando você vê o diferente, você fica com medo. Se você estava ali protegido, você não tem medo, então você dá risada. Mas a risada e o medo são duas maneiras de afastar aquela situação que não é a situação corriqueira, mas é absolutamente normal e reativo esperado. Bem interessante. tiveram duas perguntas aqui Manda no bala. chat. Uma é do Ios. Pode-se dizer que, de modo geral, só viciam. Pode-se dizer que as drogas, de modo geral, só viciam devido à necessidade do indivíduo de fugir da realidade que ele habita. E aí ele fala, retirando drogas como o uso para tratamento de doenças de ansiedade e síndrome do pânico, transtorno do pânico, nicotina, CBD, que no caso foi do Ios essa pergunta. Ninguém vive a realidade. Não é para escapar da realidade. A gente nunca tem acesso à realidade, tá? Agora vou confundir um pouco a cabeça do Yossi aí. Não tem essa de viver a realidade. A única coisa que a gente compreende de realidade é quando nós estamos todos juntos e a gente combina que aquilo é real, que aquilo fora de nós é real. Porque senão, todos nós temos apenas uma visão interna, interpretativa do mundo. Então, a minha realidade de um jeito, a sua de outro. Mas quando a gente combina, olha, vamos achar que isso aqui é de verdade para nós todos, é real? Beleza, então a gente acredita nisso. Por exemplo, você acredita numa coisa chamada Brasil, não acredita? Não, assim, existe uma coisa chamada Brasil no mundo? Sim. Eu também. Eu acredito. Existe um negócio chamado Brasil, existe um negócio chamado Europa, mas essas coisas, assim, não existem essas fronteiras. Existe um planeta que tem terra, água e bichos. O bicho, teoricamente, pode ir onde ele quer. Mas como a gente acredita que existe uma fronteira e que existe um negócio que chama país, porque nós combinamos isso. Porque de verdade não existe. Quem olha de longe, vem um extraterrestre, vai olhar para o nosso planeta e fala, olha, puxa, tem um pedaço de terra aqui, um pedaço de terra ali, mas aqui é o Brasil, aqui é a Itália. Não, isso é o combinado. Isso é uma realidade combinada.
Por que você não pode sair daqui e ir andando até os Estados Unidos? Porque não deixam, porque tem uma coisa que inventaram que é a fronteira. Mas ela não existe, ela só existe num combinado entre seres humanos. Se não tivesse o ser humano, não tinha fronteira. Então a realidade é o combinado. Bom, fora a viagem agora que eu fiz o Yossi já ficar com sono, vamos falar de drogas. A gente sempre gosta de drogas. E não é para fugir da realidade, é porque é gostoso mesmo. É gostoso de verdade. Açúcar, café, qualquer coisa. Açúcar. A gente vai em busca de prazer a maior parte do tempo. Tá? O grande negócio, quando o menino se apaixona pela menina e ele não enxerga mais nenhuma menina, ele vê um tubo, só vê aquela menina, ele quer transar com ela sem parar. Ele quer prazer, ele não quer ter filho, ele só quer transar. É que a natureza enganou ele. Inventou um centro de prazer ligado ao sexo. E aí ele vai lá, transa, uma hora nasce alguém. Mas a busca é pelo prazer. Não é pela realidade do filho, vamos acasalar para nos procriar. Não, tem nada a ver com a realidade. Tem a ver com estimulação do sistema central de prazer, que é o sistema de dopamina, que é o que a gente faz com a nicotina, que é o que a gente faz com a cocaína, que é o que a gente faz com a heroína. Não sei se respondeu, Yossi, hein? Respondeu. Aí tem uma pergunta que é do Vapersônico, né? Ele fala assim, uma pergunta, inclusive o Vapersônico estava falando aqui mais cedo que é fã do senhor de carteirinha e que assiste todas as lives que o senhor tá. Obrigado! E aí ele pergunta assim, uma pergunta para o Dr. Marcos Lago. Já soube essa pergunta algumas vezes, mas a ocasião era outra. Minha esposa está grávida. Virá um sônicozinho, que é o filho deles. Ela parou de evaporar na mesma hora que soubemos. Mas acho uma pergunta interessante para esse cientista absurdo, que vale ressaltar que sou fã. O que ele acha do vapor na gravidez? Vamos lá, gestação. Gestação para tudo e olha, sempre. Para tudo. Por que mulher enjoa na gestação? Vocês sabem disso, né? Que mulher tem enjoo nas 10 primeiras semanas. Por quê? Porque foi um desenvolvimento para que a mulher tivesse o mínimo de entrada de substâncias que pudessem afetar o desenvolvimento do bebê. Então, o enjoo é protetor da formação do feto. Toda substância que não for para alimentação, proteção da mãe e do bebê não deve ser usada mesmo. Não tem conversa. Está correta a moça. Agora, vamos um pouquinho mais profundo agora. A placenta é um meio de transmissão. Tem metade da mãe e metade do bebê. Eles juntam e fazem uma placenta inteira. A placenta é um conjunto de microvasos, artérias e veias fininhas, que fazem o transporte de alimento da mãe para o feto e de retirada de substâncias ruins do feto para a mãe, e a mãe faz a excreção. Microvaso é vaso fininho. Se você usa nicotina, o que acontece com o vaso? Fecha. Então você tem diminuição da função placentária. Então você pode piorar o desenvolvimento do filhote. Importante, não pode esquecer isso. Outra coisa, o cérebro do bebê está em formação, desde o primeiro dia. O cérebro do bebê, você usou a nicotina vai para o bebê. Então você vai ter vasoconstrição no bebê e você vai ter neurônio sendo desenvolvido, partes do cérebro desenvolvidas na presença de mais nicotina do que deveria ter. Então você pode ter um bebê mais propenso ao uso de nicotina na vida adulta. Foi muito bem respondido. E é interessante isso, porque eu não sabia do que era feita a placenta, né? Placenta. É um meio de troca, é uma esponjona, tá? É um tecido grosso, todo cheio de vasos. E coisa que passa da mãe para o bebê, porque a mãe come e passa o nutriente para o bebê.
né? O bebê tem gás carbônico e tal, as coisas ruins do sangue, sai, vai para a mãe joga fora, porque o bebê está trancado, ele não consegue jogar fora, né? É interessante isso, porque eu imaginava que fosse um local onde ia passar por, sei lá, passava pela digestão da mãe e viria somente os nutrientes, que deve ser um pouco disso, né? Sim, mas a nicotina é uma molécula pequenininha, passa tudo, aminas passam todas. Eu tenho um paciente, ele tem uns 14, 15 anos hoje, e ele foi adotado por umas pessoas que eu conheço, e a mãe dele era alcoólatra. Então foi um bebê gerado numa quantidade de álcool enorme. Ele tem um monte de defeitos cerebrais. Um monte. Eu trato ele com um hormônio específico para o cérebro e ele só começou a melhorar, ele só foi aprender a ler depois que eu passei a melhorar o cérebro dele com atividade hormonal. Ele não conseguia ler com 13 anos de idade. Então, uma deficiência cerebral enorme. Por quê? Porque a mãe bebia. Mesma coisa. Então, substâncias que fazem modificação cerebral não devem ser usadas na gestação. Tinha um artigo, quando eu estava no começo da graduação, o meu sonho era tratar dependência química, né? E sempre foi o meu objetivo quando eu entrei na psicologia. E aí Legal. Eu lembro que lá no meu primeiro período eu fui ler um artigo que ele falava da herança genética. E aí ele trazia que a questão de quando os pais eram viciados em, por exemplo, álcool ou nicotina, e ficava no DNA e passava-se para o bebê, a predisposição, não era que o bebê ia nascer, mas a predisposição genética, teria uma facilidade para, se ele viesse a entrar em contato com essa substância, a tornar-se um dependente daquela substância. E aí eu, todo feliz com essa descoberta, porque eu imaginava isso, mas nunca tinha lido, porque eu só digo aquilo que eu li. E aí, quando eu descobri isso, eu já fui logo contar para os meus professores. Ah, não, tô animado. Ah, não, porque eu descobri isso, olha o que eu descobri. E aí, descobri a roda. Descobri a roda. Ela gira assim. Mas é um pouco disso, né? Da gente ver um pouco do quanto... Que a gente acha assim, não, eu só vou seguir aqueles comportamentos que eu vi dos meus pais. Mas não só isso, já vem um pouco antes disso, do DNA. Muito mais. Na verdade, a criação paterna-materna, que a gente chama de criação dos pais, ela é responsável por 5% só da sua personalidade. 5%. Se você fosse criado numa outra casa, você ia ser 5% diferente só. 95% ia ser tudo igual. Então, o fator genético puro é 45%. Aí tem a criação, que é 5%. A outra metade da personalidade é o convívio com as pessoas da mesma idade. Os pares. Tem a ver com os pares da mesma idade. Agora, o que você está falando aí, do pai e a mãe ter um comportamento, ter uma modificação genética que passa para o filho, isso aí chama epigenética. A epigenética é real, é o neolamarquismo, né? O Lamarck que falava, né, que se você adquire uma característica, você vai passar para o filho. Aí veio o Darwin e falou, não é nada disso, é tudo genético, sei lá. Mas hoje a gente tem o neolamarquismo, que é a tal da epigenética. Então, você estimulando as células com uma substância química qualquer, que faça uma modificação de expressão gênica no gameta, no espermatozoide ou no óvulo, você realmente passa uma característica de comportamento que foi aprendido, você passa para o seu filho geneticamente. Então, tem isso, tem histórias bastante interessantes. Do avô, foi para a guerra e teve um trauma qualquer na guerra. Depois desse trauma, ele ficou lá com medo de, sei lá, de rojão. E aí ele tem filho, depois dessa emoção. Então, os gametas dele, o espermatozoide dele, estava alterado com aquela informação de ter medo de rojão, lá, da bomba, o cacete. Aí, o filho não tem nada, por acaso, a genética não bateu no filho, mas ele tem um filho, então veio o neto.
E o neto herda aquele gene modificado no avô por causa da guerra. Aí o netinho, quando ouve um rojão no ano novo, morre de medo. Igual o avô que ouviu a bomba na guerra. E isso é epigenética. Tá? Isso é possível. Então, você está falando, não sei exatamente, nunca li especificamente sobre o uso de substâncias e a modificação epigenética, mas, por raciocínio lógico, é possível. Né? Agora eu precisaria estudar. Aí eu preciso sentar e estudar. O Ios, eu tenho que agradecer da Sofia Bessan e ao J. Duncan, que se inscreveram com o Prime. Muitíssimo obrigado, pessoal. O Ios faz outra pergunta. Até os alimentos que são tratados com agrotóxicos e são ingeridos durante a gravidez também influenciam na formação e desenvolvimento do feto? E de que forma, se houve uma especificação? Se houver uma especificação? Então, em lugar mais sério, sempre tem estudos daquela substância em gestantes. Se vocês pegarem uma bula de remédio qualquer ou de uma substância usada comercialmente, sempre vai ter que dizer se foi estudado ou não em grávidas e qual é o efeito. Se pode usar, se não pode usar, se pode usar no primeiro, se não pode usar no primeiro trimestre ou só no terceiro trimestre que já formou. Então, porque tem períodos mais críticos no desenvolvimento intrauterino. Então, primeiro trimestre, primeiros 3 meses, não pode usar nada. Nada. Por isso que a mulher tem o enjoo. Ela também não quer. Porque ela sente um cheiro de uma comida que ela adora e ela vai ter náusea. Porque o corpo se protege sozinho. Então, isso, as mulheres que têm mais náusea, que vomitam mais no começo da gestação, são as que têm filhos mais saudáveis. Isso aí é claro, todo mundo já sabe desse negócio. Agora, segundo trimestre, terceiro trimestre, a mulher não tem tanta náusea. Então, tem que ser feito o estudo no agrotóxico, no remédio, e aí a gente tem que saber o que é que foi usado. O problema é esse. A gente não tem, às vezes, a informação daquela lavoura, o que é que foi usado. Entendeu? Então, muito cuidado na gestação. Não é brincadeira, é formação de um bicho complexo a partir de 2 meias células. Entendeu? A chance de dar uma coisa errada é enorme. Né? E aí agora vem pensando, com mais uma pergunta. E pensando aqui agora, se o líquido fosse nicotina, e aí ele faz uma justificativa. Calma, gente, é uma justificativa. Ele fala, entendam, não estou querendo justificar para que ela volte a evaporar. Ela nem quer. É apenas uma curiosidade para quem nunca pensou a respeito. Então ele está pensando se o líquido fosse sem nicotina, se ela evaporasse. Então, aí a chance é muito menor, né, de dar problema. Porque aí você tem 2 álcoois, o álcool esse é um álcool praticamente inerte, a gente não tem efeito alcoólico de vaporizar. Já me perguntaram isso. Eu fico bêbado se eu ficar vaporizando porque é álcool. O glicerol é álcool e o propileno glicol é álcool. Não fica bêbado, não dá água no pulmão, essas besteiras é tudo besteira. Né? E o resíduo que sobra, se você usar, né, na baixa temperatura, a tragada curta, aí não vai acontecer nada. Agora, no primeiro trimestre, não pode nada que não seja totalmente específico para gestante. Tá? Primeiro trimestre é fundamental. Primeiro trimestre. Então, Sônico, já sabe que o primeiro trimestre aí tem que dar uma segurada, pelo menos no... Sabe por quê? Não tem estudo. Ninguém pegou isso aqui e estudou em gestante. Então, a gente pode só fazer raciocínios lógicos, como eu estou fazendo, a partir de ciência de outras áreas. Mas ninguém pegou vaporizadores sem gestantes e falou, vamos lá. Entendeu? Principalmente porque nenhum comitê de ética vai deixar fazer esse estudo. Ninguém vai falar, não, vamos testar. Porra, se as crianças nascerem retardadas. Tudo bem, foi em prol da humanidade. O cacete, você não quer seu filho estragado. Você não quer. Se as pesquisas com ratos hoje já tá ficando difícil, imagine com humanos. Então, com mulher grávida, pelo amor de Deus, não vai rolar. Sem fazer nada, os caras já são retardados. Imagina testando alguma coisa. Não, realmente se torna complicado. Mas você imagina as mães dos políticos, a quantidade de besteira que elas usaram no primeiro trimestre?
Odes Fonseca, me desculpas, foi tanta pergunta que tinha visto naquela hora que eu esqueci da tua pergunta. Vou ler agora. Fala aí. O Odes Fonseca pergunta assim, o que é que o doutor acha do CBD, que geralmente o pessoal está usando para ansiedade? Sim, fantástico. Fantástico. No carnaval do ano passado, antes da pandemia, eu estava em Miami. Fui para Miami e lá eu já tinha estudado um pouco de CBD, já tinha feito um vídeo, está no meu YouTube lá. Estava começando a estudar porque eles queriam liberar aqui no Brasil e eu estou sempre querendo estar na vanguarda desse tipo de substância. Fui dar uma olhada. CBD é 40% da cannabis sativa, né? Então a maconha, cannabis sativa, é uma planta. 40% dessa planta que chama canabidiol. O canabidiol, ele atua em 2 sistemas, no sistema de defesa e no sistema nervoso, promovendo melhora de função, tanto do sistema de defesa como do sistema nervoso. É brilhante, brilhante. Então a aplicação medicinal desse troço é gigante e só tende a aumentar. Então, sempre entendendo, sistema de defesa é o sistema que causa as inflamações dentro da gente, não só defesa contra patógenos externos, como o Covid, mas a defesa contra inflamações internas. E as doenças mentais hoje também estão entrando já na teoria da inflamação. Muitas vezes o surto do esquizofrênico pode estar relacionado à inflamação. A fase de mania ou de hipomania, a fase de depressão, podem estar relacionados com inflamações. Então, se você tem uma substância que age no sistema inflamatório, melhorando a qualidade da inflamação, quer dizer, só inflama quando tem que inflamar, e melhorando a função nervosa, quer dizer, condução nervosa, você tem uma substância brilhante para o uso medicinal. Para o Parkinson, para as demências, os tremores, as doenças autoimunes. E aí, vamos para a ansiedade, como ele falou. Claro que é ansiolítico. Claro que é ansiolítico. Eu comprei em Miami, e lá tem nas lojas, não precisa de receita. Assim. Eu tenho já pacientes aqui no Brasil que eu estou prescrevendo canabidiol, tá? Um para tremor, tem uma paciente com tremor grave, não é Parkinson, mas é um tremor grave, e ela tem alguma melhora, não é brilhante, mas aí então precisamos acertar a dose e tal. E eu tenho um outro paciente que tem um transtorno específico, psiquiátrico, e aí eu estou tratando dele também. Agora vou começar, aliás, essa semana comecei o tratamento de uma paciente com demência, com o canabidiol. Então, certamente, canabidiol funciona para ansiedade. Eu comprei lá, não precisava de receita, não precisava nada, comprei um vidrão lá e trouxe. Perguntei para a moça qual que é o bom aí e tal. Tinha 500 canabidiol. Parece, nossa, eu nem sei o que comprar aqui. Ela falou, não, começa com esse aqui, experimenta e tal, eu trouxe, está aqui. Então, uma coisa bastante interessante. Outro dia eu enchi a cara. Estava numa festa com amigos, aí você vai, passa um pouco do ponto, bebe um pouco a mais. No outro dia, tinha coisa para fazer e estava uma puta ressaca. Que é aquelas mini síndrome de abstinência do álcool. A ressaca é isso, né? Você está com o cérebro meio devagar, nada funciona muito bem, o sistema digestivo está esquisito. Cara, peguei o meu canabidiol, pus umas gotinhas na boca, depois de meia hora, acabou a ressaca. Acabou o mal-estar. O cérebro voltou, concentrei de novo, tudo tranquilo, beleza. Aí outro dia não tá nada, puta, tô meio sem sono, precisava dormir, um pouco ansioso, tá acontecendo algumas coisas, precisava resolver, de apartamento, de casa, sei lá, sabe, você tá estressado. Falei, puta, não vou dormir. E eu durmo super bem. Falei, bom, peguei o canabidiol, pá. Dormi que nem um anjo. Funciona. Como que, assim, claro, precisa mais estudo, precisa liberação da Anvisa, é a mesma história. É sempre a mesma história. Nós temos a Anvisa aqui no século XIV, caçando bruxa, entendeu? Matando o cristão novo. Nós estamos no século XIV, XV, então é mais difícil. Mas que é óbvio que a ciência existe. Então, tá na internet, podem procurar, vocês vão ver, é fantástico. E aí o Olds pergunta assim, se o CBD provoca a dependência. Não, porque não dá barato.
Mas, e aí entra uma pergunta minha, por exemplo, essa pessoa que tem ansiedade, o senhor não acha que, por exemplo, e ela tá usando ali para ansiedade, ok, beleza. Mas no momento que ela parar e ela passar por. Acabou o CBD dela, não tem mais CBD em acesso. Ela vai conseguir lidar com a ansiedade ainda? Então, olha que interessante. Você está fazendo o raciocínio do benzodiazepínico. Perfeito o seu raciocínio. Claro, você está em treinamento. Você está fazendo o raciocínio do benzodiazepínico. Eu dou o benzodiazepínico no cérebro, ele bloqueia. Ele vai no receptor do GABA, e aí o GABA e abre. O GABA vem e deprime o sistema nervoso. Deprimiu o sistema nervoso, acabou a ansiedade, porque o sistema nervoso não reage. Não é que você tratou a ansiedade, você desligou o sistema nervoso. O canabidiol, ele ativa o neurônio para que você perceba o meio de uma maneira melhor. Então você aprende que aquilo que está te dando ansiedade não é tão ruim assim, você ganha experiência. De tal maneira que da próxima vez que aquilo acontecer, provavelmente você não vai precisar do canabidiol. Você tem uma reação. Você tem uma reação mais. Você se adapta. É uma reação de adaptação, por treinamento e aprendizagem. Essa parte do CBD eu não sabia, isso é interessante. Então o potencial benéfico dele vai além do que eu imaginava. Não é remédio. Ele é como se fosse um treinamento. Então, é como se fosse um treinamento. Claro, estou falando isso em linhas gerais. Tem cara que não tem o que fazer, né, meu? Como eu falo, cara, qual é a prescrição? O senhor é reencarnação imediata, porque não tem o que fazer. O Yos pergunta assim, pergunta se o doutor sabe qual o tempo de formação do cérebro de uma criança e como aumentar a capacidade cognitiva no caso de aprendizado do bebê. Tá. O cérebro demora 25 anos para terminar de formar. Porém, no bebê, você tem fases críticas. Você tem até os 7 anos de idade, você tem quase que 70%, 80% da formação das linhas de cognição gerais. Tá? Você, por exemplo, aos 2 anos de idade, você tem o ser humano mais agressivo que existe. O ser humano mais agressivo que existe é o ser humano de 2 anos de idade. Se você não quebrar a agressividade com sociabilização dos 2 aos 4 anos, nunca mais esse cérebro aprende isso. E aí você vai ter lá na frente a maioria dos psicopatas e criminosos. Tá? Então, treinar a criança não é difícil, porque é natural. O que precisa? É ficar perto. Ficar perto e cuidar. Só que nós temos um modelo de trabalho, de obtenção de comida e recurso, que depende do afastamento dos pais em relação à criança. E aí você tem que deixar na creche, você tem que deixar com alguém olhando, num momento de formação de funções críticas. Então esse é um problema que nós temos da civilização em relação à criação de criança. Aumento de cognição. Na infância, o mais importante, lá de até 4 anos, o mais importante, até 2, vai, Linguagem. é alimento. Alimento. Oi? Não, eu ia falar da linguagem, porque eu... Não, a linguagem adquire. Não, a linguagem adquire. Dificilmente você vai ter uma criança que cresce ao lado de gente que fala e que não vai falar. É só se tiver um defeitaço grave. Então fala. O problema não é esse. A linguagem é um instinto, ela já está lá. A fonação pode ser melhor ou pior. A tradução do pensamento em palavras aí depende de treinamento, leitura, ganho de vocabulário, expansão de vocabulário. Mas a capacidade de falar o que quer... assim, de transmitir a mensagem, normalmente, se você tiver boa vontade, você entende qualquer pessoa o que ela quer dizer. Né? Se você estiver calmo, alimentado, descansado, você pode ouvir um cara, puta que eu parei, não estou entendendo porra nenhuma que está falando. Mas se você parar, relaxar um pouquinho, eu acho que você quer dizer isso. Se a gente se esforçar, a gente entende o outro. É que precisa de esforço. Agora, ganho de capacidade cognitiva, tipo aumentar QI, não existe. Isso é um problemaço. O QI ele é herdado geneticamente
A capacidade de ligação neuronal ela é herdada geneticamente. Então você vai ter uma inteligência, uma parte da sua inteligência você ganhou dos seus pais e não tem como fazer. E é mais ou menos metade, se não for mais. A outra metade, treinamento. Aí sim. Aí depende de escola boa, de tutor bom, de leitura, de estudar, de se dedicar, metade. Então, vamos brincar meio a meio. Metade não tem o que fazer, a outra metade tem que se esforçar. Entendi. Pessoal, tá saindo meu áudio aí. O Ios falou que meu áudio não tá... que o áudio tá baixo. Para mim tá bom. Mas aí a gente entra agora naquela pergunta que o rapaz fez mais cedo. Tá falando aqui que o áudio tá bom. Deixa eu reler de novo a pergunta. Tá aqui. Já que vai falar disso, segue um ponto. Nicotina estimula a liberação de dopamina no sistema nervoso central e adrenalina e noradrenalina no sistema nervoso periférico. Esses hormônios estão diretamente ligados com a depressão e parcialmente com a ansiedade, que entra um pouco naquilo que a gente já falou. E aí eu não entendi se isso foi bem uma pergunta ou se foi ele pedindo para falar sobre. Então, vamos lá. Usou nicotina, aumenta a dopamina. Aumenta o prazer. Serotonina é um neurotransmissor de aumento de resposta, né? Você consegue responder. Então, aumenta a atenção, memória. A nicotina faz isso sim, né? Parou a nicotina, diminui a dopamina e diminui a serotonina. Por isso você fica irritado. A serotonina, ela não é hormônio de prazer, ela é hormônio de alegria. Alegria é diferente de prazer. Dopamina é prazer, serotonina é alegria. Então, a abstinência da nicotina, ela dá aquela sensação de irritação, por causa da baixa da serotonina. Né? O que mais que ele falou aí, só para eu me lembrar? Que ela... Vamos olhar daqui. Que noradrenalina e adrenalina no sistema nervoso periférico, e que esses hormônios estão ligados com a depressão e com a ansiedade. Ah, tá. Depressão e ansiedade. Tá bom. Então, quando a gente fala de depressão e ansiedade, está falando de doença. Tá? É muito pouca gente que fica com essas doenças. A maior parte de nós, que a gente chama de depressão, é uma tristeza. As oscilações de humor que tem no dia a dia. Todo mundo, claro. Pô, você me enche o saco, eu fico puto, eu fico triste, você briga comigo, eu fico triste, ou eu fico irritado. Então, a ansiedade é assim, puxa, eu não tenho meios para... Eu estou sendo submetido a uma situação que eu não consigo reagir. Isso é ansiedade, todo mundo tem. Agora, o ansioso crônico é aquele assim, pô, o cara sabe tudo, tá tudo legal, não tem nada faltando, e mesmo assim ele está passando mal. Então, a gente usa muito livremente essas palavras ansiedade e depressão como se fossem coisas do dia a dia. Não são doenças graves. Então, a maior parte de nós tem sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas que são absolutamente incompatíveis com a vida. Precisa ver sempre se tem motivação ou se não tem motivação. Tá? Claro que, mesmo nas ansiedades e tristezas motivadas, quando você usa uma substância que aumenta prazer, isso melhora. É para isso que a gente usa, pô. Ninguém fuma porque está deprimido, fuma porque está meio puto. O deprimido, ele nem sabe, ele não quer sair da cama, ele não consegue se mexer, não consegue nem acender o cigarro, porque ele não tem energia. O ansioso provavelmente não vai nem achar o isqueiro, de verdade, o ansioso, entendeu? Então, as substâncias psicoativas, que são os temperos sociais, o álcool, o grande nome é tempero social. Quer dizer, quando a gente encontra com outro ser humano, é aquela situação de você encontrar a pessoa com nanismo. Alguma reação que você tem que ter. Ou você tem o riso, mas que não é um riso assim, é aquele desconforto. Seu cérebro fica desconfortável. Se você está numa festa, encontra gente que você não conhece, você fica, puta, e agora? O que é que eu falo?
que essa pessoa quer comigo? O que ela não quer comigo? O que eu posso dizer? O que eu não posso dizer? Eu não sei. Então, todo mundo vai lá encher a cara, o cérebro relaxa. Aí, socialmente, fica mais fácil. Eu consigo dar umas risadas, você também dá umas risadas, a gente fala alguma coisa, né? O cigarro, mesma coisa. O cigarro, você pega um, o outro pega o outro, então tem uma concordância de, nós usamos uma droga juntos, eu uso essa substância, você também, então nós temos já uma coisa similar para a gente começar a conversar. Então, entender o ritual, o uso de substâncias no ritual social, né? E assim, para tratar a doença, ansiedade e depressão é um assunto. Para falar da ansiedade social ou da tristeza ou do tímido, né? Que tipo, o tímido parece um deprimido, mas ele não é, ele só é tímido. Então, ele usa uma coisa para se libertar um pouquinho e conseguir fazer um trâmite social mais adequado. Tudo isso dentro do ritual social, não vejo problema. O problema é quando o cara não consegue mais o ritual social e fica só na nicotina, só na cocaína, e esses caras é que adoeceram. Né? Então a conversa é sempre um pouco mais ampla do que parece. Tem uma linha tênue entre um e o outro. É que a gente não é treinado para ver essa linha tênue. É o que a gente tinha que aprender na escola. Em vez de sacanear os outros que são tímidos, a professora tinha que ser uma grande psicóloga, reconhecer o aluno tímido e fazer técnicas de dessensibilização, treinar os outros alunos no reconhecimento e na absorção, para a formação de grupo coeso, porra. Aí forma lá, tem 30 alunos na sala, tem 15 panelas de 2. Porra, tudo inimigo, 15 grupos inimigos. Então isso aí tem que ser mediado. Isso é um treinamento social legal. Né? E que, no adulto... Então, a gente não vê na escola. Claro que não. Aí, o que acontece quando você vai na balada mais velho? Todo mundo chapado. Claro! A pessoa não tem prazer no encontro com a outra. Ela tem um puta de um medo social. Ela não sabe se ela vai se fuder, se ela vai ser rejeitada, se o outro vai bater nela, ou se a menina vai falar um não e o cara vai ficar mal. Então, o que vai? Primeira coisa, chegou na balada, todo mundo enche a cara, toma um monte de bolinha e pronto. Então, ninguém é de ninguém, caralho. Mas aí não tem a interação. Tem uma fantasia gigantesca. E aí um exagero do sentir, mas é interno, não tem nada a ver com o outro. Eu lembro que quando eu estava indo para minha terapia, né, quando eu entrei na faculdade, meus professores já diziam, façam terapia. Você não pode tratar o outro se você não fizer terapia. Daí eu cheguei na minha primeira terapia, minha quarta terapia. Né? Só que aquela de fato eu estava indo porque eu tinha um propósito. E aí eu cheguei lá, e aí eu virei para o meu terapeuta, ele fez, o que é que você espera da terapia? O que é que você veio fazer aqui? A gente sempre faz essa pergunta no começo, sabe? Para saber o que é que a pessoa está procurando. E aí temos que agradecer aqui ao Eagle Vapor, que fez uma raid com 20 pessoas aqui para nos assistir. Muito obrigado, Eagle. E que aí, legal. Nessa terapia, eu virei para ele e fiz assim, olha, eu quero que você me ajude a não ter ansiedade nunca mais. Nunca mais eu quero ter ansiedade. Ele virou para mim, ele fez, Aí ele fez, eu não posso fazer isso não é possível, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, ansiedade é ruim? Eu fiz, é horrível, você fica com o coração acelerado, tu já fica pensando que tudo que vai acontecer depois vai dar errado, você nem sabe o que vai acontecer depois, e aí você começa a se sentir como se seu coração inteiro estivesse dentro de uma caixa de fósforo, aquela sensação de que o futuro é negro, que o futuro é ruim, o futuro é ruim, e não tem esperança nenhuma. E aí ele virou pra mim e fez, quando você acha que você vai mal em uma prova, o que você faz? Aí eu fiz, estudo. Aí ele fez, quando você acha que você não sabe o caminho de um lugar, o que você faz? Eu fiz, abre o Google Maps. Ele, beleza, mas o que é que tá acontecendo aí? Aí eu fiz, como assim? Ele fez, você fica ansioso. Então, quando você fica ansioso, você se depara com um problema e começa a procurar soluções. Então, quando você me disse que começou a estudar para a prova, é porque você pensou que ia se dar mal, procurou uma solução. Então, a sua ansiedade fez você se movimentar
para procurar uma solução. Então, a sua ansiedade ela foi, na verdade, um método de resolução de problemas. Por que você quer viver sem um método de resolução de problemas na sua vida? E aí eu fiquei pensando assim, que foi meio que como se ele me desse um tapa na cara, sabe? E aí eu disse, tá, eu não quero viver sem ansiedade, mas o que é que você vai me ajudar a fazer? Ele fez, eu vou lhe ajudar a usar a sua ansiedade como um motor. Só vai jogar gasolina nesse motor. Gasolina nesse motor é os seus problemas. Você vai pegar os seus problemas e vai pensar sobre eles. Vou lhe ajudar a pensar da forma correta para procurar a solução. E aí, depois que ele me falou isso, somente com essa conversa, eu comecei a aceitar a minha ansiedade de uma forma e eu queria ficar cada vez mais e mais ansioso, sabe? Para poder buscar soluções e me movimentar. E depois daquele dia já saí com a mente bem diferente da forma como eu via meus problemas, como eu via o dia a dia, como eu via uma coisa e outra. E gostar disso. Então, por que eu levanto da cama e vou tomar um banho quando eu vou ter um encontro com a garota? Porque eu já fico pensando, se eu chegar lá e eu tiver com mau hálito, ela não vai me ver de novo. Mano, olha essa coia que agora, eu botei, você babado, psicólogo, viu? preciso te falar. Então você tem que estudar um psicólogo. 16 milímetros, 2 milímetros e meio de coia, 1,80. Na década de 30, ele descobriu o mecanismo do estresse. Tá? E ele fez uma curva que é bastante interessante. Você tem no eixo Y, você tem performance, e no eixo X você tem ansiedade ou estresse. Então, aqui no 0, 0, você tem 0 de estresse, 0 de performance. Aí você começa a aumentar o estresse, a performance vai aumentando. Você aumenta o estresse, a performance vai aumentando. Ela vai até um pico de performance, que é o seu estresse positivo máximo. Aí depois você começa a aumentar o estresse, a performance começa a despencar, ela cai muito rápido, porque ali é chamado estresse tóxico. Então você tem o estresse baixo, o estresse bom e o estresse tóxico. Ou seja, ansiedade baixa, você também não funciona para nada. O cara que tem pouca ansiedade não tem performance. O cara que tem ansiedade moderada, ele tem a performance máxima. E o cara que tem estresse elevado ou ansiedade elevada, ele não serve para nada, fica doente. E uma coisa curiosa, eu estava vendo isso no meu módulo de, como estava falando para o senhor, da pós-graduação Capu, e eu já percebi que o senhor gosta muito também de observar comportamento animal e tudo. A Carla Tiepo, que é uma neurocientista, deve conhecer, ela é minha professora da pós na PUC, e aí Legal. Ela fala uma coisa que é sensacional, o gato com o rato. Se esse rato tiver a 20 centímetros de distância do gato, então o ratinho está lá a 20 centímetros de distância, ele paralisa. Ele não tem reação nenhuma. Se esse rato tiver a 5 centímetros de distância do gato, o rato ataca o gato e o gato corre. Se o gato e o rato tiverem a 1 metro de distância, o rato corre e ele não ataca. Ele corre. Então, o que está acontecendo aí? É justamente isso. Perfeito. Só tem 3 reações possíveis para uma ansiedade. A luta ou fuga, né? Isso. A paralisia, ou você, de fato, se movimentar para reagir a isso. Isso, perfeito. E aí, o rato, quando ele percebe que ele está a 20 centímetros de distância, ele não consegue pensar se dá tempo dele fugir ou dele avançar. A 5 centímetros, ele já sabe que ou ele ataca ou ele morre. E a 1 metro de distância, ele sabe, não, daqui dá para eu fugir, dá para eu correr. Então é legal, né? Isso muito legal. Muito no meio animal, e nossa espécie... Não, nós somos assim. Nós somos assim, é que a gente fica inventando teorias enlouquecedoras para explicar o comportamento. Cara, olha os outros bichos, mas é muito mais fácil. E aí fala, puta, eu funciono assim. E eu gosto de brincar, nós seres humanos, nós temos 2 primos muito próximos de nós nos mamíferos, né? O rato é bem distante, mas você tem o chimpanzé de um lado e o gorila do outro. Nós estamos no meio. Você tem que olhar comportamento de chimpanzé e comportamento de gorila, você vai ver que a gente está no meio na maior parte do tempo. Às vezes a gente parece gorila, às vezes a gente parece chimpanzé.
É muito interessante isso. Eu falo muito nos meus vídeos sobre comportamento sexual, eu comparo assim, porque fica mais fácil. O chimpanzé, por exemplo, ninguém é de ninguém. A fêmea chimpanzé dá para todo mundo. Porque o chimpanzé não tem muito ciúme. E como ele não sabe, então, se todo mundo transou com aquela fêmea, ninguém sabe de quem é o filhote. Então todos vão cuidar. É bem interessante. O gorila, ao contrário, todas as fêmeas só saem com o chefe. E se o chefe achar que o filhote que a fêmea teve não parece com ele, ele mata imediatamente. E nós temos no ser humano no meio do caminho. Nós temos meninos que são mais chimpanzés e meninos que são mais gorilas. E meninas também. Nós temos menina mais chimpanzé e meninas mais gorila. Que são as mais fiéis, as menos fiéis, as que saem com todo mundo, as que não saem. Os meninos que não têm ciúme, os meninos que têm ciúme. É muito interessante. Claro, um exagero do modelo. Nós temos um comportamento próprio do ser humano, que é uma mistura de tudo isso. Mas para ilustração, é sempre legal dar uma olhada no gorila e no chimpanzé. Mas é pra você ver como é, que eu sempre gostei. Acho que o melhor canal, se eu pudesse escolher assim, Antônio, você vai escolher um canal para você assistir a sua vida inteira, seria o Animal Planet. Porque eu sou viciado em ficar vendo o reino animal, como ele se comporta, e eu sempre fico pensando, nossa, mas isso daí é muito humano. Então, a gente vê a forma como eles vão reagir a estressores ambientais ou a situações ambientais, e a gente fica pensando, nossa, mas isso daí, às vezes o próprio animal ele tem a reação mais óbvia que for, e às vezes o ser humano não, é a menos óbvia. Que eu acho que às vezes a gente tenta até inovar. Agora você está falando uma coisa interessante que entra de volta um pouquinho no nosso tema de uso de substâncias psicoativas. A gente, às vezes, reconhece dentro de nós um funcionamento que a gente não gosta, em comparação com o grupo. A gente gostaria de ser mais aberto, a gente gostaria de ser mais livre, a gente gostaria de fazer parte do grupo melhor. Então, o que a gente faz quando a gente não tem facilidade? A gente usa uma substância psicoativa para que a gente consiga funcionar melhor no grupo e ficar mais leve. Então, a nicotina vai fazer isso, a cocaína vai fazer isso, a maconha vai fazer isso, essas novas aí, como chama? As metanfetaminas vão fazer isso, êxtase, né? É para você poder ficar no grupo mais tranquilo, sem ser muito aquilo que você é, com medo, com ansiedade, com dúvida. Você vai lá, não, toma esse troço, aí dá aquela puta relaxada, e todo mundo tá parecido, então há uma interação maior. A gente engana o sistema. Eu lembro como se fosse hoje, que na época que... Eu sempre soube que eu tive TDAH e tudo, mas eu nunca quis tomar Ritalina. Só que diversos professores meus odiavam o fato de que eu não ficava a aula inteira sentado. Eu saía para fumar, aí deu uma parte da graduação para lá, para vaporar, eu ficava lá e depois voltava. E quando eu voltava, eu sempre fui de falar muito, sentava na primeira cadeira, ficava vazia, 70% da aula a cadeira estava vazia, eu saía. Mas, quando eu voltava, ele estava falando de uma coisa, ele dizia, sim, na apostila fala isso, o autor fala isso. E aí, porque eu sempre já chegava lendo o conteúdo. Então, o que ele ia falar, eu só ia repetir o que estava ali. Mas era porque eu não conseguia ficar parado mesmo. E aí, quando eu comecei a tomar a Ritalina, todo mundo começou a me amar, porque eu ficava... Era o efeito que a gente chama de efeito hipnótico, eu ficava robô, eu ficava calado assim, sentado, e eu conseguia ver a aula inteira ali sentado. E eles diziam, gente, mas isso não sou eu. Eu não estava dopado. Eu estava só tão focado que eu não conseguia nem falar, não queria nem falar. Eu ficava com preguiça de falar. E quando eu não tomava o cloridrato de metilfenidato, né, que a minha neurologista passava e tudo, eu participava 10 vezes mais da aula, ficando 30% assistindo ali. Mas não era você totalmente, era um artifício. Era um artifício. É o mesmo exemplo com uma droga lícita de tratamento. Sim. Legal. Agora, doutor, eu sei que o senhor dorme cedo, eu lembro disso. É o que eu ia falar, pô, não tá bom já? Eu preciso dormir, tá bom. Tá bom. Pessoal,
Vamos deixar o doutor dormir, que eu sei que vocês têm perguntas, mas vai ter repeteco, a gente voltou com as lives informacionais. Tem dado um tempo, pelo fato de que, para não ficar repetitivo, também as mesmas perguntas estavam acontecendo, então a gente vai voltar aqui. Certo? O doutor vai voltar, já fica aqui o convite também, a gente vai formar mais painéis. Claro, sempre. Mas o doutor dorme cedo, inclusive ele dorme às 9, pelo que eu sei, então a gente passou 23 minutos ainda. Não, mas você merece, você é um bom menino. Mas muitíssimo obrigado, doutor. Vou enviar de novo o link aqui, enquanto o senhor se apresenta para o pessoal de novo, porque teve algum pessoal que chegou depois, né? Enquanto o senhor se apresenta, já vou enviando de novo o link do Celebrando a Vida. Você quer que eu fale de novo minhas credenciais, é isso? É só para o pessoal conhecer o senhor, porque eu vi que a gente tava com 30 e poucas pessoas, já tem 42, mas chegou 20 depois, e eu não faço ideia de quantos estão, porque esse programa aqui ele é meio errado nas contagens de pessoas. Tá. Bom, Antônio, então eu vou começar agradecendo o convite a você que você me fez. De novo, é sempre gostoso conversar com você, eu gosto muito do seu trabalho, continue assim. A minha contribuição, pessoal, é o seguinte, eu sou médico, psiquiatra, com mestrado em neurociências, estudo comportamento humano, um pouco de uso de substâncias da maneira ritual, eu não trabalho com drogaditos, eu trabalho com reposição hormonal, que é outra coisa, mas eu tenho um interesse enorme no uso de substâncias para a sociabilização ritual do ser humano. Nicotina é uma coisa bastante usada, eu fui fumante, hoje sou vapor, e eu acho que é importante que um médico possa vir e bater papo com vocês, tirar dúvida, tirar mistérios, claro, dentro do que eu sei, não sou ultra, mega especialista, mas consigo bater um papo aqui, vocês estão vendo, estou 1h30 consegui falar, quase sem parar, né, Antônio? E aí tem também um vídeo meu que viralizou sobre uso de vaporizadores, um vídeo com mais de 130 mil views. Depois vocês dão uma olhadinha lá, pare de fumar, chama o vídeo. E aí os meninos começaram a me chamar para bater esses papos com vocês. É uma honra responder as perguntas, eu estou sempre disponível. Tá? Nas minhas mídias sociais todas tem o meu celular. Fiquem à vontade se precisarem de alguma coisa de mim como médico. Se precisarem de alguma coisa como amigo também, vapor, estou às ordens para vocês, viu? Antônio, muito obrigado, cara. O Rui, lá de Portugal, falou assim, seria interessante se o doutor gostasse de participar de uma entrevista cá em Portugal. Porque lá em Portugal, ele já está regulamentado e tudo, né? Mas lá eles ainda têm dificuldades com os médicos portugueses quererem participar de entrevistas. Sim. Participo, claro, Rui, estou às ordens. Aliás, o meu vídeo viralizou por causa de um colega aí da cidade do Porto. Quem compartilhou o meu vídeo no Facebook inicialmente foi um indivíduo que tem uma página sobre vaporizadores na cidade do Porto, em Portugal. Na primeira semana, encheu de gente em Portugal, e daí em seguida veio essa onda para o Brasil, e que aí virou mais de 130 mil views. Então, devo muito aos portugueses. Estou às ordens por Rui a hora que ele quiser. Tem meus contatos aí, na internet tem meu telefone, estou às ordens para qualquer coisa.